A gente vai dar início agora ao nosso tópico sobre fisiologia gastrointestinal. E aí a gente divide esse tópico basicamente em 3 pontos diferenciados, né, que é a fisiologia gastrointestinal geral, onde a gente aborda uma visão geral sobre os organismos monogástricos, os organismos poligástricos em seguida e depois as aves. Então, abordando esse tópico inicial da fisiologia gastrointestinal, a gente vai falar dos aspectos relacionados à digestão dos indivíduos que possuem uma única cavidade estomacal. Depois a gente aborda nas aves e finalmente nos ruminantes, tá? Vamos lá. Então, para a gente entender melhor a fisiologia gastrointestinal, é preciso que a gente relembre alguns conceitos, né? Principalmente em relação a como obter o alimento. O funcionamento do sistema digestório é importante porque é a partir daí que os indivíduos obtêm os seus nutrientes, né? Então, a nutrição ela é essencialmente uma característica dos seres que nós chamamos heterótrofos, né? Porque os seres autótrofos são aqueles que obtêm o seu próprio alimento, eles sintetizam o seu próprio alimento. Se a gente lembrar que os seres autótrofos, como principais representantes, a figura está mostrando aqui, os vegetais, né? Então, os vegetais são seres autótrofos que fazem a fotossíntese e vão fazer com que esse organismo sintetize o seu próprio alimento. Por isso, eles são chamados de indivíduos autótrofos. Os heterótrofos, aqui representados aqui pelos herbívoros, como o elefante aqui, mas poderia ser uma zebra, poderia ser um cavalo, um ruminante. Eles são heterótrofos porque eles precisam pegar esse alimento aqui, né, ingerir, e esse alimento ele é formado por partículas químicas complexas, então eles precisam quebrar essas partículas e transformar em partículas simples. Sendo absorvidas esses nutrientes, eles vão cair na corrente sanguínea e a partir daí vão para diversas partes do organismo, servindo essencialmente como nutrientes para o metabolismo das células do indivíduo. Então, todos os animais e vegetais necessitam de matéria-prima e energia para o crescimento, manutenção e reprodução. A cadeia alimentar, ela diz muito sobre o comportamento fisiológico e o comportamento morfológico do trato gastrointestinal. Por quê? Por exemplo, os indivíduos poligástricos, os ruminantes, eles têm um estômago dividido, segmentado em várias cavidades, enquanto que outros indivíduos não têm essa mesma segmentação. Por exemplo, se eu comparar um ruminante com um cão carnívoro, eu vou perceber que o trato gastrointestinal desses indivíduos ele é diferenciado morfologicamente, principalmente por conta da cadeia alimentar. A gente sabe que vocês aprenderam que um carnívoro ele está num nível trófico mais elevado do que o indivíduo herbívoro. Está na base da cadeia alimentar. O carnívoro, pessoal, ele tem um arsenal enzimático muito desenvolvido através do processo evolutivo, que faz com que ele faça a digestão de forma muito mais rápida, porque ele se alimenta essencialmente de proteína, ele se alimenta do músculo, ele se alimenta das vísceras, que é essencialmente proteína. O músculo é essencialmente proteína. Então, as vísceras têm muita proteína. Então, quando ele se alimenta desse tipo de material, a digestão é mais rápida, porque ele tem enzimas no seu trato gastrointestinal que facilitam esse processo digestório. Consequentemente, se a digestão é mais rápida, o trato gastrointestinal acaba se encurtando ao longo do processo evolutivo. E foi diminuindo de tamanho, porque o alimento passa pouco tempo no trato gastrointestinal, uma vez que ele é rapidamente quebrado e absorvido. Aquilo que não é absorvido é eliminado e se transforma em fezes. Então, no caso do veado, se a gente tomar como exemplo o veado, que é um herbívoro, ele se alimenta de quê? De vegetal, matéria vegetal. E esses indivíduos não têm enzimas capazes de digerir esse alimento. Eles não fabricam as próprias enzimas, como os carnívoros que fabricam suas próprias enzimas. Então, eles dependem de enzimas que estão presentes no seu trato gastrointestinal. Esse processo acaba se tornando muito mais lento. O processo sendo mais lento, o alimento tem que passar mais tempo no trato gastrointestinal. Ora, para o alimento passar mais tempo no trato gastrointestinal, ele acaba que aumenta o tamanho do trato gastrointestinal
proporcionalmente, porque o alimento vai ficar mais tempo retido ali para sofrer o processo de digestão, de quebra. Ou seja, as enzimas são mais lentas, a atividade metabólica dessas enzimas é mais lenta e isso faz com que o alimento fique retido mais tempo. Aí a gente pode dividir o trato gastrointestinal funcionalmente de acordo com 4 regiões, divisões, que na verdade são regiões que acabam se misturando, né, dentro do processo funcional. Então, a gente pode dividir numa porção que nós chamamos de cefálica, seria a região de recepção do alimento, né, e deglutição. Consequentemente, as estruturas estão presentes na região cefálica do organismo, né, ou seja, na cavidade oral, né, que vai ser mastigado e deglutido. Então, essa é uma primeira divisão. A segunda divisão seria o que a gente chama de proximal. Então, proximal, médio e distal. Então, a porção proximal do trato, ela é responsável pela condução e armazenamento. Então, nessa região, compatível com o esôfago e com o estômago. O trato médio, que seria aí dividido nas porções, né, do trato médio, a gente pode considerar o estômago, o intestino, e aí ele se subdivide em 2 porções principais, né, o intestino delgado e o intestino grosso. A gente vai ver que o intestino delgado ele se subdivide em mais 3 porções, que é o duodeno, que está conectado ao estômago, o jejúnio e o íleo, né? E aí o íleo ele é a região de conexão com a porção do intestino grosso, que também se subdivide em outras áreas, que são as áreas relacionadas ao seco, o cólon, né? E aí o cólon pode ter várias subdivisões, o cólon descendente, o cólon ascendente, o cólon médio, né? Aí isso depende do organismo, né, do indivíduo. Cada espécie tem subdivisões diferenciadas do cólon, né, do seco. Existem espécies que não têm seco, o seco é muito pouco desenvolvido, e a gente vai ver ao longo da disciplina por que essas diferenças vão acentuando em determinadas espécies. Então, o trato médio é responsável pela digestão química e absorção. Então, na porção final do intestino delgado, ocorre uma grande quantidade de absorção de nutrientes. Então, a porção final, que seria a porção distal, que é compatível com o intestino grosso, cólon, o seco, o reto, porção final do intestino grosso. O reto está conectado à porção do ânus, né? Do ânus, onde vai haver o processo da defecação. Então, todo aquele alimento que foi ingerido, quebrado e não foi absorvido pelo trato gastrointestinal, tudo que é absorvido vai para onde? Para a corrente sanguínea, né? O que não é absorvido se mantém na alça intestinal e vai ser defecado, vai ser eliminado, vai ser excretado do organismo, no processo chamado de defecação. Então, muitas vezes você joga dinheiro fora na alimentação do seu animal, do seu pet, porque você dá um volume muito grande de alimento e que fatalmente esse indivíduo não consegue absorver esse alimento, seja porque a ração é de má qualidade, que ele não absorve adequadamente, ou seja por um excesso. A ração às vezes é até de boa qualidade, mas ele não consegue absorver tudo, e o trânsito gastrointestinal nesses indivíduos carnívoros, como no caso do cão e do gato, ele é muito rápido, a gente acabou de falar isso, né? E aí isso gera um aumento na defecação. Isso é um resumo geral do que acontece no trato gastrointestinal. Para entender o funcionamento do trato gastrointestinal, é preciso também que a gente entenda a divisão morfológica desse trato. Uma imagem bem resumida, mas que sintetiza muito sobre a estrutura do trato gastrointestinal. Então, o trato gastrointestinal, na verdade, ele começa antes daqui. Se eu for conceituar o sistema digestivo, ele começa na boca. Mas a boca não é um órgão exclusivo do trato gastrointestinal. A boca também serve para outras funções. A fala ou a vocalização nos animais é uma outra função utilizada pela boca, né? Pelas estruturas da boca. Então, se a gente resumir, a gente tem o esôfago, que faz parte naquela divisão lá que a gente falou, da porção cefálica, proximal, média e distal. E o estômago recebe esses alimentos, a partir daí ele sofre essas quebras iniciais e o duodeno continua realizando quebra através de enzimas que são secretadas pelo pâncreas
né? Então, vocês já viram a função do pâncreas, mas vocês viram essencialmente a função endócrina do pâncreas, né? O pâncreas ele é um órgão que atua no sistema endócrino e atua também no sistema gastrointestinal, porque o pâncreas ele produz enzimas, e isso é a função exócrina do pâncreas, que vão através de um ducto que liga esse pâncreas, essa glândula, liga-se ao duodeno e desemboca no duodeno uma grande quantidade de enzimas digestivas e também de substâncias que vão alcalinizar o pH ácido que vem do estômago. Então o pâncreas joga essas enzimas aqui e as substâncias como os íons bicarbonato para neutralizar a ação ácida do conteúdo estomacal, e uma vez que isso acontece, essas substâncias continuam sendo quebradas. Além disso, uma outra glândula acessória ao trato gastrointestinal é o fígado, né? O fígado também sintetiza enzimas e sintetiza uma substância que é chamada de bile, que é armazenada na vesícula biliar, também auxilia no processo da digestão das gorduras. E outra glândula acessória são as glândulas salivares, que estão presentes aqui, né, na porção mais cefálica do trato gastrointestinal, que é na cavidade oral. Elas têm funcionalidade também muito importante para o processo da digestão. A gente pode dividir o trato gastrointestinal em estruturas que são exclusivas do trato gastrointestinal e estruturas que têm função acessória no processo da digestão, né, como as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Vejam que tudo isso aqui é altamente vascularizado, então você tem vasos sanguíneos em grande quantidade no trato gastrointestinal, chegando ao trato gastrointestinal. Por quê? Ora, porque esses vasos sanguíneos eles são responsáveis para levar nutrientes para as células que compõem o trato gastrointestinal e também para absorver nutrientes. Então vejam que, uma vez que esses nutrientes são absorvidos, eu falei para vocês que a principal região de absorção de nutrientes se dá nessas regiões aqui, do intestino delgado, que principalmente no jejum e no ilho. Esses nutrientes são absorvidos e eles vão ser levados para onde? Para o fígado. Elas chegam até o fígado e do fígado eles vão para o coração, esses nutrientes, por via sanguínea. Promover uma filtragem de tudo que é absorvido. Ora, por quê? Vocês sabem que aqui dentro, né, do trato gastrointestinal existem inúmeros micro-organismos que sintetizam substâncias e que potencialmente podem ser tóxicas ao organismo. Então o fígado aqui ele assume um papel também de filtro, né, do sangue que vem das vias do trato gastrointestinal. O fígado é um filtrador prévio daquilo que vai chegar ao sangue, enquanto que o rim é um filtrador posterior, ou seja, ele filtra aquele sangue que já está no organismo. Então, a veia porta, ela leva o sangue para o fígado que veio do trato gastrointestinal. A partir daí, tem toda uma anatomia específica do fígado que demonstra que ele é um órgão essencialmente filtrador, e depois que esse órgão filtra, ele joga esse sangue já filtrado nas veias cavas, né? As veias cavas levam esse sangue para o coração, né? Especificamente para o átrio direito. No átrio direito, ele vai ao ventrículo direito, depois do ventrículo direito segue para os pulmões. Pulmões ele retorna pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e a partir da funcionalidade do ventrículo esquerdo, ele vai para a artéria aorta. E aí sim, agora esse sangue ele é tornado um sangue sistêmico, né? Ele vai circular por todos os órgãos, inclusive voltando aqui para o trato gastrointestinal. Então vamos lá. O tamanho e o volume do trato gastrointestinal, eles guardam uma relação, né, muito grande com o hábito alimentar, porque esse hábito alimentar também tem a ver com o tempo para realizar a digestão. Eu já comentei isso com vocês no início da aula. Então, carnívoros, exemplo, cão e gato, eles têm um trato gastrointestinal curto. Então tá aqui, o trato gastrointestinal deles é curto, porque eles têm um tempo de digestão muito rápida. Ora, se o tempo de digestão é rápido, o trato acabou se encurtando ao longo do processo evolutivo, porque ele fica pouco tempo processando a digestão, né? Então, evolutivamente, esse trato gastrointestinal foi se tornando cada vez mais curto, né?
Os onívoros, o exemplo clássico, o homem, né, nós somos indivíduos onívoros, e o próprio suíno, ele tem um trato gastrointestinal intermediário, ou seja, ele nem é tão curto quanto dos carnívoros e nem é tão longo quanto dos herbívoros, né? E aí, isso significa dizer que também esse tempo para realizar a digestão, ele é intermediário, ou seja, nem é tão rápido quanto nos carnívoros e nem tão alongado ou demorado quanto nos indivíduos herbívoros. Tá? E aí, finalmente, os indivíduos herbívoros, exemplos, os equinos, né, os ruminantes, o coelho, que é um indivíduo, o coelho também é um herbívoro, né, se alimenta essencialmente de matéria vegetal. Então, esses indivíduos, eles possuem um trato gastrointestinal alongado, mais alongado. Só que aqui há uma diferença, né, nesse alongamento. O coelho e o equino, ele tem aquelas porções divididas anatomicamente, que a gente falou, né, do trato cefálico, proximal, médio e distal, diferenciados. Por exemplo, o equino e o coelho, eles possuem um trato gastrointestinal distal muito mais alongado do que a porção proximal e média. Né? Enquanto que os ruminantes, eles possuem um trato gastrointestinal médio muito mais alongado do que a porção proximal. Significa que os equinos eles e os coelhos eles apresentam um intestino grosso muito desenvolvido, muito longo e muito espesso, né? Aumentado de tamanho, com volume muito grande. Enquanto que as porções antes do intestino grosso, ou seja, o intestino delgado, o estômago e o esôfago deles, é curto, né? É muito curto. Né? Então, eles possuem uma dilatação posterior, né, do trato gastrointestinal. Enquanto que os ruminantes, aqui não está mostrando o estômago dos ruminantes, né, mas está mostrando o intestino grosso e o intestino delgado desses bichos. Se a gente for comparar aqui, ó, você vai ver que o intestino delgado e grosso de um indivíduo ruminante, ele é bem mais curto do que de um indivíduo não herbívoro, não ruminante, como o coelho e os equinos. Né? Então, por quê? Porque a maior dilatação do trato gastrointestinal desses indivíduos aqui, no caso o boi, ocorre no estômago. O estômago deles é dividido em cavidades, em grandes cavidades, né, que a gente vai estudar mais lá na frente, como o rumen, o retículo, o omáso e o abomáso. Vamos lá. Então, aqui, ó, a mesma figurinha que a gente tem aqui para mostrar para vocês, ó, mostrando todo o trato gastrointestinal de um carnívoro, né, um carnívoro aqui no caso, um carnívoro silvestre, né, a jaguatirica, aqui, por exemplo, tá aqui a gente tem o esôfago, o estômago, as glândulas acessórias, né, o fígado aqui, né, o intestino delgado, toda essa estrutura aqui, o intestino grosso mais curtinho, né, e o reto aqui, ó. Então, vejo que esse é um carnívoro, né, um onívoro, o catitu, né, o queixada, o cateto, queixada, esses porcos silvestres, né, esses porcos selvagens, são exemplos de onívoros que têm um trato gastrointestinal com tamanho intermediário. Nem é tão curto quanto de um carnívoro, como a jaguatirica, e nem é tão longo quanto de um herbívoro, como um ruminante, que é o veado aqui, ó. Então, vejam que esses indivíduos aqui, ó, eles possuem um trato gastrointestinal, né, bem diferente em relação ao volume e ao tamanho desse aqui e desse aqui. Se eu for comparar, esse trato gastrointestinal aqui é mais volumoso, tem maior volume e um maior tamanho de estrutura do que esse aqui, mas tem um tamanho, um volume e uma estrutura bem mais simplificada do que esse daqui e do que esse daqui. Então, esse aqui, ó, é um indivíduo de ruminação, né? Ou seja, de fermentação anterior. Então, olha o rumen aqui, ó. O estômago desse indivíduo, aqui está o esôfago, aqui está o rumen, o retículo, o omáso e o abomáso, está bem aqui, ó. Depois você tem o intestino delgado e o intestino grosso. Vejam que aqui o intestino grosso desse indivíduo é bem menos desenvolvido do que esse outro herbívoro. Olha o intestino grosso desse outro herbívoro aqui. Quem é esse outro herbívoro? A anta. Né? A anta é um parente muito próximo do cavalo.
né, dos equinos. Esse é um parente bem próximo dos equinos. Então, eu acabei de falar no slide anterior que o intestino grosso dos equinos, ele é muito mais desenvolvido do que o intestino grosso de um ruminante. Se eu for comparar, nos animais silvestres, a anta seria o equivalente ao cavalo e o veado seria o equivalente a uma ovelha, uma cabra, né, que é um indivíduo de porte pequeno, que é um ruminante, que a gente chama um herbívoro ruminante, e aqui um herbívoro não ruminante. Então, a gente vai entender melhor essa denominação quando estiver falando da ruminação, né? Mas o não ruminante, porque esse alimento não retorna até a boca para ser remastigado. Nesses indivíduos aqui, o alimento retorna até a boca para ser remastigado. Por isso que o estômago deles é muito bem desenvolvido. Então, aqui, se vocês forem ver, esse estômago aqui, ele tem uma dilatação na porção média, né? Na porção média, enquanto que aqui a dilatação é na porção distal do trato gastrointestinal, certo? Ambos fazem um processo de digestão muito semelhantes, que é a chamada digestão fermentativa. Enquanto que esses aqui faz digestão fermentativa, esse aqui também faz digestão fermentativa, só que muito pouco. A fermentação que ocorre aqui é muito baixa, porque a fermentação nesses indivíduos deve ocorrer essencialmente no intestino grosso. Como o intestino grosso é pouco desenvolvido, eles têm pouca fermentação. Esses aqui têm mais fermentação do que esses aqui, porque o intestino grosso deles é mais desenvolvido. Esses aqui, eles têm uma fermentação essencialmente aqui, nessas cavidades, que é a cavidade do estômago dos ruminantes. Enquanto que esse aqui, o estômago está bem aqui, ele é um estômago simples, né? Se esse estômago é simples, ele é unicavitário. Então, ocorre fermentação aqui, mas muito pouca, né? A maior parte da fermentação ocorre no intestino grosso. E a fermentação é um processo também de obtenção de nutrientes, que a gente vai entender lá na frente, tá? Esses sistemas funcionam, né? E alguns aspectos eu já falei para vocês lá quando eu estava falando do sistema nervoso, né? O professor Eric falou de outros aspectos relacionados ao sistema endócrino. Mas quando eu falei lá do sistema nervoso, lembram que eu falei que o trato gastrointestinal é controlado por um sistema nervoso próprio, que é o sistema nervoso entérico. Então, o sistema nervoso entérico, ele tem uma capacidade, faz parte do sistema nervoso autônomo, né? Se vocês lembrarem, o sistema nervoso autônomo ele é subdividido em 3 porções básicas, né? Que é o sistema nervoso autônomo simpático, sistema nervoso autônomo parasimpático e o sistema nervoso autônomo entérico. O sistema nervoso entérico ele é exclusivo do trato gastrointestinal. Não sei se vocês lembram disso, mas é para lembrar, tá? Então, a gente vai, para entender a funcionalidade do sistema neuroendócrino, né, qual a importância do entendimento da função neuroendócrina, a gente precisa entender os conceitos de sistema nervoso, né, de controle da função do trato gastrointestinal. Então, a gente tem, o que eu falar aqui para o sistema nervoso é muito semelhante para o sistema endócrino. Então, primeiro eu preciso que vocês entendam o que é um controle intrínseco e o que é um controle extrínseco. Então, o trato gastrointestinal, ele tem esses 2 controles, um que é próprio dele, né, ou seja, próprio das células dele, as células que compõem esse trato, e aí é importante a gente lembrar quais são as estruturas que compõem o trato, né? A gente falou desde a boca até o reto, né? Então, todas as células que compõem essas estruturas, esses órgãos, eles são próprios do trato gastrointestinal, portanto, eles fazem parte do controle intrínseco. E o controle extrínseco é aquele que é feito por células que não necessariamente estão completamente inseridas no trato gastrointestinal, né? Mas ele tem a ver com o trato gastrointestinal, ele regula a ação do trato gastrointestinal. Então, essa divisão ela aqui é bem didática,
né? Então, se eu for ver aqui, ó, o sistema de controle das funções gastrointestinais, eu posso dividir em sistemas localizados na parede do trato gastrointestinal. Então, se é na parede do trato, significa que esse controle é próprio do trato gastrointestinal, porque o trato gastrointestinal ele tem uma parede, um tubo, ele é um tubo, né, que tem uma parede que tem uma porção serosa, né, uma camada serosa. Depois da camada serosa, a gente tem uma camada muscular, né, que aí vai ter duas camadas musculares no trato gastrointestinal, a gente vai já falar sobre elas. E quais são essas camadas musculares? Que tipo de músculo tem aqui no trato gastrointestinal? O liso. O liso, né? Então, são duas camadas de músculo liso, que se organizam as células em diferentes porções, né? Então, a gente tem a camada de músculo circular e a camada de músculo longitudinal. Então, são duas camadas. Depois dessa camada de músculo, a gente tem uma camada que a gente chama de submucosa e, finalmente, uma outra camada que é chamada de mucosa, né? Então, isso tudo representa a parede do trato gastrointestinal. Então, todas as células que estão inseridas dentro dessa parede, compõem essa parede, elas estão relacionadas com o controle intrínseco do trato gastrointestinal. Então, tem nervos ou neurônios. Quando eu falo nervos, lembram do conceito, né, de nervos? É um conjunto de neurônios. Ora, se tem dentro da parede do trato gastrointestinal um conjunto de neurônios inserido dentro da parede, ele faz parte do controle intrínseco. E se tem células endócrinas também dentro da parede do trato gastrointestinal, essas células endócrinas, elas são responsáveis pelo controle endócrino intrínseco. Por quê? Por que intrínseco? Porque faz parte da parede do trato gastrointestinal. Ela está misturada com aquelas células que compõem as camadas que eu acabei de falar, seja a camada serosa, mais externa, a camada muscular, circular, longitudinal, a submucosa e a mucosa, né? Então, entre essas células que compõem essa parede do trato gastrointestinal, a gente tem neurônios. Esses neurônios aqui fazem parte do sistema nervoso autônomo entérico, né? Então, esses neurônios entéricos, porque ele está dentro da parede do trato gastrointestinal. O termo entérico se refere ao trato gastrointestinal. Então, o sistema nervoso entérico, ele faz parte de um sistema nervoso intrínseco do controle da função do trato gastrointestinal. Enquanto que as células endócrinas intrínsecas, ou seja, são aquelas células que estão também inseridas na parede do trato gastrointestinal, que são, por exemplo, células que secretam hormônios. Exemplos desses hormônios: a secretina, a gastrina, a colecistocinina, o peptídeo inibidor gástrico, a motilina. Tudo são hormônios que a gente vai ver que são exclusivos e secretados produzidos e secretados, né, na corrente sanguínea, né, mas são produzidos na parede do trato gastrointestinal, portanto, fazem parte do controle endócrino intrínseco. Deu para entender isso? Agora eu falei para vocês que ele tem um controle intrínseco, que foi esse lado aqui esquerdo que eu expliquei, mas também o sistema gastrointestinal ele tem um controle extrínseco. O que é o conceito de controle extrínseco? É aquele que é realizado por estruturas que não estão completamente inseridas na parede do trato gastrointestinal. Simples, né? Então, os sistemas localizados fora da parede do trato gastrointestinal fazem parte dos sistemas endócrino e nervoso extrínsecos. Então, por exemplo, os neurônios, né, que fazem parte do sistema extrínseco do controle gastrointestinal, eles fazem parte do sistema nervoso autônomo, seja simpático ou parasimpático, né? O principal controle do trato gastrointestinal extrínseco é a via parasimpática. Eu falei isso para vocês lá na Fisiologia 1. Alguns não devem lembrar, mas eu falei, está gravado, hein? Não pode dizer que eu não falei, porque está gravado. Está lá no YouTube, né? Então, os nervos vago, né, esplênicos são os principais representantes do trato do sistema nervoso autônomo parasimpático, que representam
o sistema, o controle, são importantes no controle da função do trato gastrointestinal extrínseca. Né? Enquanto que as secreções endócrinas que estão fora do trato gastrointestinal, né, por exemplo, a aldosterona, lembram desse hormônio? O professor Érico falou para vocês também. A aldosterona é um hormônio que é produzido onde? Adrenal. Isso, né? Então, esse hormônio, ele é importante para regular o quê? Regula os eletrólitos. Regulação eletrolítica. Hidroeletrolítica, exatamente. Hidroeletrolítica, né? Porque eletrolítica é só de eletrólitos, né? Hidro é de água, então é regulação de água e eletrólitos. E aí a gente chama regulação hidroeletrolítica, né? Então ela tem ação nos rins, né? Nos vasos sanguíneos, no coração, e tem ação também no trato gastrointestinal, né? Então é um exemplo de secreção endócrina, né, que regula também o trato gastrointestinal, ajuda a regular a função do trato gastrointestinal. Só como essas secreções não são produzidas por células que estão na parede do trato gastrointestinal, elas fazem parte do sistema extrínseco, que regula a função do trato gastrointestinal. Então, o que é que acontece, pessoal? Vamos entender agora cada inervação dessa aí. A inervação intrínseca e a inervação extrínseca. Então, a gente pode dividir aí essa inervação intrínseca como os plexos do sistema nervoso intrínseco, que contém neurônios sensoriais aferentes, os interneurônios e os neurônios motores eferentes. Lembram desses conceitos? Vejam que o processo fisiológico ele exige, né, uma conexão entre os sistemas. Né? A função dos sistemas ela necessita do que acontece em outros sistemas. A gente estuda isoladamente cada sistema, mas é preciso que vocês compreendam que essa função ela é integrada. Né? Então, quando a gente estudou lá na fisiologia o conceito de neurônios aferentes, interneurônios, neurônios eferentes ou motores, a gente disse para vocês que os neurônios aferentes são aqueles que levam informação para o sistema nervoso. Né? Os interneurônios promovem essa tradução inicial dessa informação e mandam uma resposta através dos neurônios motores, que são vias eferentes, que saem do sistema nervoso central e vão até seus órgãos-alvos, efetores. No caso aqui, como estamos falando do trato gastrointestinal, a gente tem neurônios que estão presentes na parede do trato gastrointestinal, que consequentemente são vias aferentes, mandam essa informação para o sistema nervoso central, ela é processada através de interneurônios e a resposta é reflexa a esse estímulo. Vamos dar um exemplo prático disso aqui. Né? Quando é que você entende esse sistema de inervação intrínseca do trato gastrointestinal? Um exemplo bem clássico é o processo da defecação. A defecação é exatamente o que está acontecendo. Vocês estão vendo minha câmera? Estão vendo minha imagem, por exemplo? Estamos sim, professor. Então, eu vou tentar aqui, eu não sei mais ou menos como é que está, né? Mas imagine a minha mão aqui, essa mão aberta, como sendo o tubo gastrointestinal. Então, ele é um tubo, né? Ele tem uma parede, né? A parede está aqui, e nessa parede está inserido neurônios, né? Como a gente viu, músculo, né? Tecido conjuntivo, tudo está inserido aqui, né? Muito tipo de células endócrinas, tudo está nessa parede aqui do trato. Então, imagine lá a porção final do trato gastrointestinal, o reto. Né? Então, quando o reto ele está assim, ó, significa que tem pouca. Imagine a luz, né? Aqui é a luz do tubo. Estão vendo a minha mão aqui? Vou aproximar. Sim, professor. Então, se o reto está assim, tem muito alimento ou pouco alimento no reto? Pouco, né? Por quê? Porque se a luz está contraída, significa que não tem muito alimento. Agora, à medida que esse alimento vai chegando aqui, o que é que vai acontecendo?
essa luz vai aumentando o seu diâmetro, não vai? Ó, agora aumentou o diâmetro. Antes ele estava assim, o diâmetro pequeno. Quando a gente chegou um monte de alimento lá no reto, né, que não foi absorvido, né, a luz aumentou o seu diâmetro. Concorda? Então, quando essa luz estava assim, ó, a informação que ia para o sistema nervoso é que não tem alimento no reto, tem pouco alimento no reto, né? Significa dizer que o sistema nervoso está ciente que esse músculo da parede do reto não precisa se contrair, né? Então, essa é a informação que está sendo enviada pelo sistema nervoso intrínseco, que vem dos neurônios aferentes, que estão próprios da parede do trato gastrointestinal. Ele está mandando a seguinte mensagem: olhe, o sistema nervoso, o reto está vazio, ou com pouco alimento, certo? Essa informação. Então, se o sistema nervoso compreende essa informação, ele vai entender que não precisa mandar estímulo para a musculatura do reto se contrair, certo? E aí o reto não contrai. A musculatura do reto não contrai. Agora, à medida que o alimento vai chegando aqui, ele vai se acumulando na porção final do trato gastrointestinal, do reto, o que é que agora o sistema nervoso intrínseco aferente está informando para o sistema nervoso central? Que o alimento está chegando e que, portanto, a luz do trato gastrointestinal na porção final do reto está aumentando. Esse aumento da porção gera uma pressão. Essa pressão é o estímulo que é dado pelo neurônio aferente, que vai informar lá para o sistema nervoso central que o reto está cheio de fezes. Consequentemente, esse reto agora interpreta essa mensagem por interneurônios, e os interneurônios mandam um estímulo por neurônios motores, e aí vem neurônios motores eferentes, que inervam a parede do trato gastrointestinal, principalmente a musculatura lisa da parede do trato gastrointestinal. Então, o que é que o reto faz quando esse estímulo é dado? Ele é suficientemente forte para acontecer, que vem por neurônios motores eferentes. Ele começa a contrair a porção final do reto. E essa contração faz com que haja a abertura do esfíncter anal externo e interno. O esfíncter anal tem dois esfíncteres, né? O interno e o externo, e o ânus se abre. E ao se abrir o ânus, aumenta-se o estímulo por neurônios motores eferentes na parede do trato gastrointestinal e a estrutura contrai. Ao contrair, né, obviamente que as fezes são eliminadas. Então, esse é um exemplo clássico de um controle de inervação intrínseca que faz com que o sistema nervoso entenda o que está acontecendo dentro da alça intestinal e mande uma resposta para essa alça, né, para ela desempenhar uma determinada função. É só um exemplo, né? Tem diversos outros exemplos que a gente pode dar e a gente vai dando ao longo da disciplina. Mas entenderam esse? Sim, professor. Então tá. Então, nesse sentido, ó, o impulso sensorial vem de mecanorreceptores, ou seja, receptores de pressão, e de quimiorreceptores, de receptores químicos, né? Quimiorreceptores são receptores químicos existentes na mucosa da alça intestinal. Então, a mesma coisa, um outro exemplo, né, que é dado é justamente o controle do pH do estômago, o controle do pH do intestino delgado, né? Então, são exemplos de como o sistema nervoso regula. Então, esses mecanorreceptores, esses quimiorreceptores, eles são responsáveis, principalmente os mecanorreceptores, que são aqueles responsáveis por detectar pressão na alça, né? O aumento da pressão ou a diminuição da pressão, né? É responsável por monitorar a distensão da parede do trato gastrointestinal. É o que eu acabei de dar o exemplo, né? Da defecação. Os quimiorreceptores, eles estão presentes na mucosa, então eles são substâncias químicas que controlam, por exemplo, o pH do lúmen. O
pH da luz da alça do trato gastrointestinal. Então, a gente sabe que o pH do estômago ele é diferente do pH do intestino delgado, né? Fisiologicamente, a gente vai aprender isso. Então, se o estômago tem um pH muito ácido, ele precisa ter um pH muito ácido, principalmente nos carnívoros, né? O organismo precisa detectar a presença de uma determinada substância química. Então, esses quimiorreceptores, eles estão presentes na mucosa do estômago e detectam, por exemplo, a presença de proteínas. Ora, quando detecta a presença química das proteínas, ele manda uma informação para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central manda uma resposta reflexa a essa informação que ele recebeu, mandando as células gástricas do estômago a sintetizar o ácido clorídrico. E aí, quando começa a síntese do ácido clorídrico, o pH começa a diminuir. E esse pH diminuído, ele vai ser importante para o processo da digestão. Tá? O outro exemplo. Então, lembrando o sistema nervoso entérico, aqui a gente tem um resumão de tudo isso que eu falei para vocês. Então, aqui a gente tem a parede do trato gastrointestinal, e ela é semelhante desde o esôfago até o reto, então ele possui esses mesmos constituintes, só que em determinados pontos essa parede se alonga, em outros pontos ela diminui, né, de tamanho. Então, mas mesmo assim isso vai consistir num tubo, né? Por isso que a gente fala tubo gastrointestinal, também falava, né? Então, se eu for analisar de fora para dentro, a gente tem a camada serosa, depois a gente tem a camada de músculo longitudinal, em seguida a gente tem uma camada de músculo circular, e aí músculo longitudinal por quê? Porque as fibras musculares lisas estão dispostas no eixo longitudinal da alça, né? E enquanto que as fibras circulares, elas estão presentes ao redor da alça, né? da estrutura da alça, então estão dispostas fazendo um ângulo de 90 graus com essas outras células. São as mesmas células. Aqui é a célula muscular lisa e aqui é a célula muscular lisa. Acontece que ela se dispõe de forma diferenciada, enquanto que essa se dispõe num eixo longitudinal, e por isso que eles são chamados músculo longitudinal liso. Essas células aqui circulam a alça, né, ao redor da alça. Então, as suas fibras aqui estão dispostas de forma circular, por isso, músculo circular, né? E por que será que uma se mantém na estrutura longitudinal e outra na estrutura circular da alça, ou do tubo, né? Justamente para potencializar a ação da célula, do tecido muscular. Qual é a função básica do tecido muscular, que vocês aprenderam lá na Fisiologia 1? Contração, né? Então, se a função básica da musculatura é contrair, a efetividade da contração ela vai ser melhor quanto mais bem organizado estiver esse tecido. Então, vejam, se uma célula se dispõe nesse sentido, estão vendo minha mão também, né? Aqui, dispõe nesse eixo longitudinal e outra no eixo circular, vejam que o processo de contração ele é muito mais efetivo quando elas começam a agir dessa forma. Então, essa célula se contrai nesse plano longitudinal, enquanto que essas células aqui se contraem no eixo circular. Vejam que isso proporciona um mecanismo de contração muito mais evidente. Vou mostrar aqui no outro ângulo, né? Essa se contrai assim, circularmente, e essa se contrai longitudinalmente sobre esse eixo. Então, vejam que isso potencializa a capacidade contrátil desse tubo. E essa potencialização da atividade contrátil é importante? Claro, né? Porque isso vai facilitar o trânsito gastrointestinal, ou seja, vai facilitar o deslocamento do alimento desde o esôfago, quando ele vai ser deglutido, até chegar no estômago, do estômago para o intestino delgado, do intestino delgado para o intestino grosso, do intestino grosso para o reto, que é a porção final do intestino grosso, né? E, finalmente, para a defecação. Então, vejam que a disposição do eixo longitudinal e circular do mesmo tipo de músculo ele é fundamental para potencializar a ação da motilidade gastrointestinal ou motilidade entérica.
né? E para esse músculo funcionar, ele precisa de um estímulo, né? Quem dá esse estímulo? Os famosos neurônios, né, que estão representados aqui, ó. Então, se você for ver, a gente falou que o sistema nervoso entérico, ele se subdivide, né, em uma porção que é clássica aqui, que está presente. Então, aqui, ó, é a parede do trato gastrointestinal, estão vendo? Bem aqui, ó, começa a parede do trato gastrointestinal aqui. Então, aqui a camada serosa, depois da camada serosa, a gente tem a camada de músculo longitudinal, depois da camada de músculo longitudinal, a gente tem a camada de músculo circular, finalmente uma camada que é chamada de muscular da mucosa, que é a mesma coisa, se dispõe de forma circular, né? E uma submucosa, que é essa camada aqui, e finalmente a mucosa, que é essa camada que está mais interna aqui, dentro, está em contato com o alimento. Então, o alimento ele vai passar aqui, ó, certo? Para ser absorvido e para passar de um ponto para outro, do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado, delgado para o grosso e assim por diante, né? Então, vejam que entre esses músculos aqui existem grupos de neurônios, né? Quando esses grupos de neurônios eles se organizam entre as paredes de musculatura, né, eles são chamados de plexos. Esses neurônios aqui, eles fazem parte de qual sistema? O sistema nervoso entérico ou o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático? Esses aqui, ó, que eu estou com a setinha apontando. Sistema nervoso entérico. Por que entérico? Porque ele está na parede, inserido completamente dentro do tubo gastrointestinal. Então, aqui é dentro do tubo gastrointestinal, pessoal. Ó, lembram que se ele está dentro, ele faz parte do sistema nervoso intrínseco ou extrínseco? Intrínseco, né? Então, essas células aqui, esses neurônios, fazem parte do sistema nervoso intrínseco, porque eles são próprios da parede do trato gastrointestinal. Então, aqui, ó, eles são o que a gente chama de sistema nervoso entérico. E o sistema nervoso entérico, ele se organiza em plexos, né, que são chamados plexos mioentérico e o plexo submucoso. Então, o plexo mioentérico, ele está entre a camada de músculo longitudinal e a camada de músculo circular. E o plexo submucoso, né, ele está entre a camada de músculo circular e a submucosa, que está aqui, ó, juntamente com a camada muscular da mucosa, né, que faz parte da submucosa. Por isso que ele é chamado de plexo submucoso. O que é um plexo? É um conjunto de neurônios que estão inseridos, no caso aqui, na parede do trato gastrointestinal. Então, esses neurônios subdividem-se em plexo mioentérico e plexo submucoso. Então, vejam que esses plexos, ele recebe também estímulos de neurônios que não são próprios da parede do trato gastrointestinal. Estão vendo aqui? Esses outros neurôniozinhos, mas eles estimulam esses neurônios e estimulam, inclusive, a própria musculatura, né? Ó, esses neurônios estimulam essa musculatura longitudinal e essa aqui, e esses neurônios de fora da parede do trato gastrointestinal também estimulam o músculo longitudinal e o músculo circular, e ao mesmo tempo também estimulam os neurônios, os plexos. Estão vendo o axônio deles aqui, ó, fazendo sinapse com esses neurônios e com essas células aqui? Dá para ver? Inclusive até com as células da mucosa, ó, esses neurônios aqui. Estão vendo? Então, esses neurônios aqui, ó, eles fazem parte do sistema nervoso entérico. Não, entérico é esse aqui, né? Entérico é o que está dentro da parede do trato gastrointestinal. Parasimpático. Isso. Esse aqui, exatamente. Esse aqui faz parte do sistema nervoso extrínseco, né? Extrínseco é que está fora da parede do trato gastrointestinal. Então, ele está fora, né? Ele está fora porque o seu corpo celular, axônio, né? E os dendritos, o corpo celular dele se origina fora do sistema nervoso, do trato gastrointestinal. Óbvio que uma parte dele entra, né? No sistema, entra porque tem que estimular
mas ele está fora, ele se originou fora do sistema. É diferente desse aqui, que se originou dentro da parede. Então, ele é intrínseco. Né? Esse aqui, como ele se originou fora da parede, ele é extrínseco. Né? E ele compõe o que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Nesse caso aqui, né, a gente está falando de nervoso autônomo simpático, né? Nesse caso aqui, ó, gânglio simpático. O gânglio simpático é uma subdivisão do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Né? O parasimpático é representado por esse núcleo vago aqui. Então, nesse caso aqui, tem um gânglio, onde você tem fibras pré-ganglionares, né, no sistema nervoso autônomo simpático, e fibras pós-ganglionares. As pós-ganglionares é que penetram no sistema nervoso e fazem contato com o sistema nervoso entérico, né, e penetram na parede do trato gastrointestinal. O nervo vago, ele faz contato direto com esses neurônios aqui, né? Então, aqui não existe um gânglio aqui, né? Então, esse gânglio é o conjunto de neurônios que estão fora do sistema nervoso central, né? O sistema nervoso central está aqui, está aqui. Então, esses neurônios aqui, como eles estão fora, eles fazem parte de um gânglio, né? Que é chamado gânglio simpático. Influenciar os neurônios que estão dentro do sistema nervoso, dentro do sistema gastrointestinal, da parede do trato gastrointestinal, que compõe o sistema nervoso entérico. Aqui, ó, esses neurônios estão fazendo sinapse diretamente com esses plexos. Então, ao mesmo tempo que isso é uma fibra pré-ganglionar, esse outro neurônio aqui é a própria fibra pós-ganglionar, né? Que recebe informação do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, o nervo vago, né, e os nervos esplênicos são os principais representantes do controle extrínseco da função do trato gastrointestinal. Entenderam isso aqui ou tem dúvida? Professor, então, para eu poder classificar se ele é intrínseco ou extrínseco, eu tenho que analisar o corpo celular e não os dendritos, é isso? Isso. Os dendritos também, né? Porque os dendritos, eles estão anexados ao corpo celular. Você está falando do axônio, né? O axônio e terminações nervosas. Os dendritos, eles estão aqui, ó, dendritos e corpo celular, né? Axônio, né? Então, quando os dendritos e o corpo celular está fora do sistema nervoso central, ele se originou fora do sistema nervoso central, ele faz parte do sistema nervoso extrínseco, né? Que da parede. Aqui, ó, os dendritos e o corpo celular e o próprio axônio está dentro da parede do trato gastrointestinal. Então, por isso, esse é um sistema entérico, sistema nervoso entérico, que é próprio da parede, por isso ele é intrínseco. Agora, os sistemas intrínsecos e extrínsecos, eles se comunicam, né? Eles têm uma relação. Então, entendam isso como uma maneira do organismo ter várias vias de comunicação. Não é isolado, não é só o sistema nervoso extrínseco só faz isso e o intrínseco só faz aquilo. Não, eles trabalham em conjunto, né? Essas denominações é apenas para você entender que existem origens diferentes e esses estímulos vêm de origens diferenciadas, né? Para você entender melhor o controle, certo? Bem, professor, obrigada. Nada. Quando a gente fala de células endócrinas, né, a gente está falando dessas células aqui. Então, se elas estão dentro da parede do trato gastrointestinal, são células endócrinas intrínsecas ou extrínsecas? Intrínsecas, né? Intrínsecas. Dentro da parede do trato gastrointestinal. Agora, existem células endócrinas extrínsecas? Claro, aquelas células que estão produzidas lá na glândula adrenal, aldosterona, que é um mineralocorticoide, né, que é produzido lá na glândula adrenal, e ela influencia no controle hidroeletrolítico da alça intestinal, significa que ela
chegou por via sanguínea aqui e realiza um mecanismo, um efeito biológico nessas células aqui. Portanto, ela tem um controle extrínseco, um hormonal endócrino extrínseco. Mas, por quê? Porque a aldosterona é produzida lá na glândula adrenal, certo? Mineralocorticoide. É isso? Entenderam isso, pessoal? É bem simples, né? Basta você, numa figura, olha o tanto de informação que tem, né? Basta você entender a dinâmica dessa figura que você compreende muito da funcionalidade, tá? Então, ó, eu estou cansando de vocês. Que horas já são? Já são 10 para as 4. 10 para as 4, né? Tá bom. Ai, ai. Cansando. Vamos dar uma paradinha? A gente pedindo recreio, professor. Se você tirar para descansar. Porque eu também estou cansando, aí vou começar a me bananar aqui, né? Na hora de explicar. Então, vamos dar uma paradinha aqui de 15 minutos, tá? Só para eu também ir no banheiro, né? Meu mecanismo de controle hidroeletrolítico aqui também está funcionando. E aí vocês também dêem uma relaxada, uma esparecida, e daqui a 10, 20 minutinhos a gente volta, tá? Vou parar aqui a gravação também para não demorar muito na edição. Vamos lá. Então, retomando aqui, onde a gente parou, né, a inervação intrínseca, a gente viu a presença do plexo mioentérico e do plexo submucoso. Esses dois plexos, eles têm uma importância fundamental dentro daquela capacidade de motilidade da alça intestinal, né? Então, vejam que o plexo mioentérico, ele tem essas funções basicamente resumidas aqui em 4, enquanto que o plexo submucoso tem 2 funções bem características da funcionalidade dele. A organização aqui é preciso entender, né? Então, lembra quando eu falei do corte longitudinal e no corte transversal? Então, a célula de musculatura lisa longitudinal, eles estão logo após a serosa, a camada serosa, e eles se organizam longitudinalmente ao eixo da alça intestinal. Enquanto que as células de musculatura lisa da camada muscular circular, elas estão perpendiculares a essas células longitudinais. Então, elas se organizam circularmente em relação à alça. Eu já expliquei para vocês a importância dessa disposição da célula, né? Uma vez que uma se contrai em um sentido longitudinal, a outra se contrai no sentido de obliterar a luz da alça, né? Ou seja, diminuir o diâmetro da alça. Então, uma faz a função de macerar, né, de apertar a massa que está dentro da luz intestinal, enquanto que a outra faz a função de empurrar. Então, a estrutura do músculo longitudinal empurra para frente ou para trás o conteúdo da alça, enquanto que a musculatura circular, ela promove a diminuição da luz ou o aumento da luz intestinal, da alça intestinal ou da alça gástrica, né, do tubo gastrointestinal como um todo. E a camada de células de mucosa, né, que estão aqui embaixo, elas são representadas por isso. Então, vejam que entre essas camadas a gente tem o plexo mioentérico, eu já falei, e o plexo submucoso. Então, as funções básicas do plexo mioentérico: aumentar a contratilidade tônica, ou seja, a tonicidade da musculatura, ela modula quanto essa musculatura precisa se contrair, quanto ela precisa relaxar. Isso a gente chama de tonicidade da musculatura do trato gastrointestinal, e atua tanto na musculatura lisa longitudinal quanto na musculatura lisa circular, né? Aumentando a contratilidade, né? A contração tônica. Aumenta a intensidade do ritmo de contração. Então, em alguns momentos, o plexo mioentérico, juntamente com o sistema nervoso extrínseco parasimpático, aumenta o ritmo de contração. O que é aumentar o ritmo? É aumentar a velocidade em que essa contração em determinados pontos da alça intestinal, elas se intensificam. Então, existem alguns momentos onde o estômago contrai
com grande intensidade, outros momentos onde o estômago relaxa, a parede muscular do estômago relaxa, né? E esses movimentos de contração e relaxamento da parede muscular do estômago é que fazem os movimentos de mistura do estômago, os movimentos de eliminação do conteúdo gástrico. O intestino, da mesma forma, tem determinados momentos em que a alça intestinal aumenta a intensidade do ritmo de contração, seja para frente, para trás, ou no sentido oral e no sentido aboral. O sentido oral é quando o bolo alimentar ele vai em direção à boca, né? Enquanto que o sentido aboral é quando esse bolo alimentar se afasta do sentido da boca, né? A gente vai falar sobre essas diferenças entre contração oral e aboral, né? O ritmo de contração. Então, o plexo mientérico também tem a função de aumentar a taxa de contração. Então, em determinados momentos, a contração aumenta a sua taxa em pontos específicos do trato, no estômago, pode ser no estômago, pode ser no intestino delgado, pode ser no intestino grosso, pode ser no reto. Então, isso aí vai variar com o local, né, da motilidade gastrointestinal e a velocidade de contração. Então, veja que o plexo mientérico ele é muito mais completo em termos funcional, porque ele regula a contração da musculatura longitudinal logo após a serose e da musculatura circular. Veja que ele se localiza bem aqui, ó, entre a camada de músculo longitudinal e a camada de músculo circular. Então, ele tem mais funções porque ele está justamente em contato direto com as duas musculaturas, enquanto que o plexo submucoso, ele não está em contato direto com a camada de músculo longitudinal, porque ele está entre a camada de músculo circular e a submucosa. Por isso, ele tem menos funções. Mas, indiretamente, vocês estão vendo que aqui, ó, alguns neurônios, eles estimulam neurônios do plexo mioentérico e que, por sua vez, estimulam células da musculatura longitudinal. Então, esse controle do plexo submucoso, ele é indireto em relação à camada de células de musculatura longitudinal, mas é direto sobre a camada de musculatura do músculo circular, né? Por isso ele tem uma menor funcionalidade. Então, o plexo submucoso, ele controla principalmente a atividade secretória, a secreção dessas células que estão em contato com a célula da mucosa, com a luz da mucosa, né, que está bem aqui. E ele tem função também de modular a absorção intestinal. Então, o plexo mioentérico, ele tem capacidade de regular se vai aumentar a capacidade de absorção da alça ou diminuir a capacidade de absorção da alça. Em algumas situações fisiológicas, isso é muito interessante. E isso também pode ser regulado por hormônios, né, interagindo com o sistema nervoso. A gente viu lá na fisiologia que um hormônio, como a vitamina D, esse hormônio age aumentando a absorção de cálcio. Lembram disso? Então, a vitamina D, por agir na célula, no enterócito, que é uma célula da mucosa, ela interage junto com o sistema nervoso intrínseco, né, para regular a absorção de nutrientes, ou seja, modula a absorção intestinal. O exemplo que eu dei aqui foi da vitamina D, mas também tem exemplos relacionados à absorção de glicose, absorção de fósforo, de potássio, de uma série de eletrólitos e de uma série de substâncias nutrientes, aminoácidos, glicose, né, carboidratos, principalmente glicose, frutose, monossacarídeos, né, e relacionada à absorção de microelementos, como cálcio, fósforo, manganês, infinidade de nutrientes, né? Então, ele modula através da interação com a regulação da célula da mucosa, tá? Isso é de uma forma bem geral. Então, como é que ocorre essa modulação, né, e essa regulação entre as células do trato gastrointestinal, intrínsecas, e as células extrínsecas do trato gastrointestinal? Então, aqui, ó, é a parede, um desenho esquemático da parede do trato gastrointestinal, e vejam que aqui você tem neurônios especializados. Esse neurônio em verde aqui, ele representa essencialmente
os neurônios que têm grande capacidade de varicosidades, ou seja, essas bolinhas vermelhas aqui, elas auxiliam na eliminação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores agem sobre a musculatura lisa, né, regulando a ação do músculo liso longitudinal ou do músculo liso circular, fazendo com que a alça intestinal tenha uma maior ou uma menor contratilidade, né? Além disso, esses mecanorreceptores, principalmente, eles são responsáveis por detectar a extensão da alça, né? Então, quando o estômago está cheio, né, de alimento, o animal recebeu uma grande quantidade de alimento, a alça estomacal, ou a luz do estômago, ela dilata, né, pelo aumento do conteúdo. Então, esses mecanorreceptores detectam essa dilatação e enviam um sistema nervoso para o sistema nervoso central, uma informação que vai chegar até o hipotálamo, que é uma região central do sistema nervoso, né, que vai controlar o centro da saciedade. Então, o indivíduo para de ingerir alimento, porque o estômago já está cheio. Então, ele automaticamente detecta, né, que pela distensão dos mecanorreceptores, detectam essa distensão estomacal e estimulam neurônios aferentes, por neurônios aferentes, estimulam neurônios intermediários que vão fazendo sinapse até o hipotálamo e informam lá para o hipotálamo, ó, pode mandar parar de ingerir alimento, porque o estômago não cabe mais nada, né? Então, isso é um mecanismo de regulação gástrico, né, de enchimento gástrico. E aí o indivíduo para de se alimentar, que é o que a gente chama de saciedade. Ele já está com o estômago dilatado, consequentemente, o estômago informou que ele tem que parar de alimentar. À medida que esse alimento vai fazendo o esvaziamento gástrico, o sistema nervoso vai sendo gradativamente informado, olha, esse alimento, e aí as horas vão passando, né? E aí o estômago vai informando, olha, o órgão receptor aqui inicial, que é o estômago, já está vazio. Então, esses novos mecanorreceptores agora entendem o enrugamento do estômago e ativam o centro da fome, que também está localizado no hipotálamo. E aí ele informou o sistema que agora o animal precisa ingerir alimento novamente. Então, o animal sai para caçar ou procura o seu próprio alimento, né, de alguma forma. Então, isso é uma autorregulação, né, que é dada principalmente pela ação dos mecanorreceptores. E o que é que os quimiorreceptores fazem? Os quimiorreceptores, eles detectam principalmente as questões relacionadas aos fatores químicos que estão presentes dentro da alça intestinal ou do estômago também, né? Então, os quimiorreceptores estão presentes em grandes quantidades no estômago e também no intestino, principalmente no intestino delgado, e ele é responsável por detectar o tipo de substância, a substância química que está presente naquela estrutura. Então, se, por exemplo, o estômago detecta uma grande quantidade de proteínas no estômago, né, essas proteínas são informadas através dos quimiorreceptores para o sistema nervoso central, que vai mandar respostas ativando as glândulas do estômago a iniciar o processo da digestão química das proteínas, né? Quando esse alimento chega lá no intestino, e aí o estômago lá produz uma proteína, que é a pepsina, né, que é responsável pelo início da quebra das proteínas. A pepsina age sobre as estruturas proteicas e inicia a quebra das proteínas. Quando o alimento chega lá no intestino delgado, ele já chega com uma constituição química diferenciada, ou seja, o pH muito baixo, e aí esse pH muito baixo pode promover uma lesão no duodeno, uma vez que o duodeno não produz uma capa protetora de muco para proteger as células, como o estômago faz. A gente vai detalhar isso mais lá na frente, né? Então, esses quimiorreceptores são importantes também para a detecção do pH. O pH que chega lá no intestino delgado,
ele é detectado através desses quimiorreceptores, que nada mais são do que células presentes na mucosa que estimulam esses neurônios sensitivos, né, intrínsecos do sistema nervoso intrínseco, entérico, né, que está presente no plexo submucoso, e o plexo submucoso se comunica com neurônios que estão presentes no plexo mioentérico, que por sua vez se comunicam com neurônios aferentes que vão até o sistema nervoso central ou que estão presentes na autorregulação do próprio sistema. Então, vejam que esse neurônio aqui está se comunicando com outro neurônio aqui, que pode promover uma rápida resposta à ação dessa informação, desse estímulo. Então, o próprio pH aqui, quando ele é detectado, ele pode fazer com que a detecção do pH faça com que outras células produzam substâncias que diminuam o pH. Ou esse estímulo é enviado para outros órgãos, como, por exemplo, o pâncreas. O pâncreas vai receber um estímulo dizendo, olha, é necessário produzir íons bicarbonato, principalmente os íons bicarbonato de sódio. O íon bicarbonato, que é muito sintetizado no pâncreas, vai ser jogado junto com o suco pancreático no intestino delgado, e aí, como ele é uma base forte, ele neutraliza o ácido forte que chegou lá no intestino delgado, que é o ácido clorídrico, que é um ácido altamente corrosivo, né, para células da mucosa que não tem uma proteção do muco como tem as células do estômago. Então, nesse momento, houve uma regulação extrínseca, porque os íons bicarbonatos são sintetizados por células que estão fora da parede do trato gastrointestinal, né, e retornam para a luz do trato gastrointestinal na forma de íons bicarbonato. Uma vez que esses íons bicarbonato entram em contato com o ácido, que é o ácido clorídrico, eles neutralizam a ação do ácido clorídrico. Né? E aí regula o pH que chega muito ácido lá no intestino delgado, agora ele vai ficar mais neutralizado pela ação dos íons bicarbonato. E aí isso protege a mucosa duodenal. Quando, por exemplo, há uma falha, uma quebra nesse mecanismo de regulação, você tem o início dos processos patológicos, das doenças. Então, você tem o aparecimento das úlceras, das feridas gástricas, né? Isso é muito comum em indivíduos também que têm hábitos, uma digestão química muito forte no estômago, né? E no intestino delgado. Os onívoros, né? Nós sofremos muito de problemas gástricos, né, em função dessa dificuldade de regulação, quando essa dificuldade de regulação acontece, né, seja por um mecanismo intrínseco, seja por um mecanismo extrínseco. Tá? A gente vai ver exemplos mais lá na frente. Vamos lá. Então, outro controle da inervação, ainda falando nesse aspecto, é o sistema nervoso autônomo. Então, vejam que o sistema nervoso autônomo é um controle extrínseco. Né? A gente falou do controle intrínseco, que é aquele que está presente nos plexos mioentérico e submucoso, e agora o controle nervoso extrínseco é aquele relacionado ao sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. A gente viu lá na fisiologia 1 que o sistema nervoso autônomo simpático, em geral, ele tem uma ativação das células do organismo. Né? Na maioria das células, ele age de forma estimulatória. Só que aqui no trato gastrointestinal, a ação do sistema nervoso autônomo simpático, ela é inibitória. Né? Consequentemente, quem tem ação estimulatória é o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, o parasimpático, por meio do principal nervo, que é o nervo vago, né, tá bem aqui ele, ó, o nervo vago, ele tem uma ramificação muito grande para diversas porções do trato gastrointestinal. Então, ele vai para o esôfago, ele vai para o estômago, ele vai para o intestino delgado, ele vai para o intestino grosso, para as suas diversas porções, cólon, né, seco, cólon, ascendente, descendente, médio e reto. Tá vendo? Então, o parasimpático, lembra que ele é um sistema que a gente chama de crânio sacral, porque suas fibras pré-ganglionares saem das porções craniais e sacrais, enquanto que o sistema nervoso simpático, ele é o sistema tóraco-lombar, porque as fibras
pré-ganglionares, elas saem das regiões torácicas e lombares do sistema nervoso, né? Então, vejam que aqui, ó, esse sistema ele vai para as mesmas regiões que vão os neurônios que compõem o nervo vago. Só que aqui, esses neurônios, eles têm função de inibir a atividade dessas estruturas, enquanto que esses neurônios aqui têm a função de estimular a ação dessas estruturas. Como é que é o estímulo e como é que é a inibição? Ora, se o sistema nervoso autônomo, ele tem, através do nervo vago parasimpático, ele tem função estimulatória, significa dizer que por essa região aqui, inclusive nas glândulas salivares também, né, vale lembrar que glândula salivar é uma glândula anexa do sistema nervoso, né, do sistema gastrointestinal, do trato gastrointestinal. Então, o nervo vago também inerva as glândulas salivares, né, e ela manda estímulo para a glândula salivar. Então, a glândula salivar, ela vai aumentar a produção de saliva quando o nervo vago disser para ela, olha, aumente a secreção salivar. E quando é que esse nervo recebe esse estímulo para mandar ativar? Como pode ser esse estímulo? Alguém lembra? Não? Então, para a gente não demorar muito, esse estímulo pode ser visual, auditivo, ou olfativo, ou tátil, né? Então, um estímulo visual, quando o cachorro percebe a comida. Se vocês verem isso na prática, pode pegar seu cãozinho e oferece para ele, ou mostra para ele, não oferece ainda, né? Só mostra uma bisnaguinha de um alimento que ele gosta, um petisco. O que é que vocês observam? E automaticamente ele saliva, né? Ele saliva tanto que ele passa a língua entre os lábios. Então, isso é um reflexo autônomo. Automaticamente, ao ver aquela imagem do petisco e sentir o olfato dele é muito apurado, então ao mostrar ele está sendo estimulado visualmente e está sendo estimulado olfativamente, porque ele sente o cheiro daquele petisco também, né? E ao sentir esse estímulo visual e auditivo, estimulam automaticamente a glândula salivar dele. E aí ele começa a sintetizar saliva, ele aumenta a salivação, ele começa a passar a língua entre os lábios. Então, isso é um exemplo da ativação do sistema nervoso parasimpático, fazendo uma ação estimulatória sobre as glândulas salivares. Essa mesma ação do nervo vago, ela também pode acontecer no esôfago, porque no esôfago ele vai aumentar a motilidade, a capacidade de motilidade do esôfago. Então, quando o animal deglutir, essa deglutição é feita por um movimento peristáltico, em que o alimento vai passar da boca até o estômago por meio do esôfago, né, através do esôfago. Então, esse nervo vago também estimula a contração da parede do estômago, fazendo com que haja um aumento da motilidade gástrica e o estômago começa a se mexer. Esse movimento gástrico também estimula, né, o animal a iniciar o seu processo de secreção gástrica. Então, vejam que um estímulo visual, ele pode estimular desde a glândula salivar, pelo nervo vago, até as porções iniciais do seco, ó, que está bem aqui. Então, ele prepara o trato gastrointestinal para receber o alimento que vai chegar daqui a um tempo. Quando ele deglutir esse alimento, ele vai chegar até aqui. Então, esse é um exemplo do estímulo parasimpático, estimulando a glândula salivar. E as ações motoras de outros órgãos do trato gastrointestinal. Agora, um exemplo inibitório, que é dado pelo sistema nervoso autônomo simpático. Então, no momento em que o indivíduo ele tem uma estimulação simpática, automaticamente, por exemplo, a glândula salivar, ela inibe a secreção da saliva. Ele diminui a produção da saliva. Isso é bem clássico quando o indivíduo está nervoso. Então, o nervosismo, né, do indivíduo, você vai apresentar um trabalho e tal na sala, na frente dos colegas, aí você fica com aquela sensação de boca seca, né, ressecada, sem produzir saliva, sem lubrificação na cavidade oral. Muitas vezes isso gera até um pigarro, né, do indivíduo no momento que ele vai falar, porque ele está tão nervoso, o sistema nervoso autônomo simpático secretou tanta adrenalina e noradrenalina que essa glândula, essas substâncias chegaram até
a glândula salivar e mandaram ela parar a produção de saliva. E por isso você tem aquela sensação de boca seca, mostrando que o sistema nervoso autônomo simpático, ele inibe a ação de glândulas anexas do trato gastrointestinal. Então, um outro exemplo dessa regulação entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, que é uma inervação extrínseca. Extrínseca por quê? Porque são neurônios que estão fora da parede do trato gastrointestinal. Então, o trato gastrointestinal, eu já falei, tem uma inervação extrínseca e uma inervação intrínseca, né? Então, a inervação extrínseca, ela faz parte do sistema nervoso autônomo. Isso aqui já foi falado, não vou repetir, né? Então, mais uma vez aqui, ó, essa inervação intrínseca e extrínseca é feita pelo sistema nervoso parasimpático e simpático, enquanto o parasimpático estimula, o simpático ele inibe as ações. Então, são ações antagônicas, né? Só que, em geral, no coração, por exemplo, o sistema nervoso autônomo parasimpático, o nervo vago, que também vai para o coração, ele tem uma função inibitória sobre o batimento cardíaco. Se o batimento cardíaco diminui, é a ação do sistema nervoso autônomo parasimpático. Se o batimento cardíaco aumenta, a frequência cardíaca aumenta, é um estímulo que é dado pelo sistema nervoso autônomo simpático, né? Então, no coração, o simpático estimula e o parasimpático inibe. No pulmão, do mesmo jeito, o parasimpático inibe e o simpático estimula, né? Mas nas vias do trato gastrointestinal, o sistema nervoso autônomo parasimpático ele tem função estimulatória, enquanto que o simpático tem uma função inibitória. E aqui mostra, nesse desenho, né, essa interação entre o sistema nervoso extrínseco, simpático e parasimpático, e o intrínseco, na parede do trato gastrointestinal. Veja aqui, ó, que o mesentério, ele traz, juntamente com os vasos sanguíneos, né, ele traz os neurônios do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E esses neurônios penetram e interagem com os plexos mioentérico e submucoso, né, que estão aqui, que eu já expliquei para vocês. E a partir dessa interação, você tem a funcionalidade intrínseca e extrínseca do trato gastrointestinal. Agora, falando do sistema endócrino, né, a gente falou do sistema nervoso, né, o sistema nervoso intrínseco e extrínseco. Eu espero que tenha ficado claro para vocês isso, né, essa diferença entre sistema nervoso intrínseco e extrínseco. Que horas são, por favor? Deixa eu ver aqui agora. São 4h45. Tá, 4h40, falta 15 minutos para a gente finalizar, né? Então, a gente vai só terminar o sistema nervoso, a ação do sistema nervoso intrínseco e a gente finaliza a aula, tá? Então, percebam aqui, o que é o sistema endócrino intrínseco? Já conceituei isso para vocês, né? São aquelas células endócrinas que são pertinentes, estão inseridas dentro da própria parede do trato gastrointestinal, né? Então, essas células do sistema nervoso intrínseco, ela regula a ação do próprio trato gastrointestinal, né? Então, embora as células endócrinas, em geral, estejam agrupadas nas células das glândulas, as células endócrinas do trato gastrointestinal distribuem-se de maneira difusa por todo o epitélio intestinal. Então, significa dizer que todo o epitélio, que é uma distribuição difusa, ela se espalha, né, por todo o epitélio do trato gastrointestinal. Então, tem células endócrinas desde o estômago até as porções finais, principalmente do intestino delgado, né, que tem função de produzir hormônios, né? Se são células endócrinas, elas têm função de produzir hormônios, né? Esses hormônios, eles podem ter ações endócrinas, parácrinas ou autócrinas, né? Vocês já viram esses conceitos lá na Fisiologia 1. Então, alguém quer perguntar? Não? Professor, os animais eles não produzem grelina, não? Não produzem o quê? Grelina, hormônio da fome? Sim, produzem sim também, tá? A gente vai falar. Esse hormônio, ele é importante para regular também, junto com o processo de distensão do estômago, né? Então, o estômago, ele é importante porque ele produz hormônios que também atuam sobre o hipotálamo, regulando o centro da fome, né? Juntamente com aquele mecanismo de controle de distensão
ou de diminuição da alça do estômago, né? Por isso que nos indivíduos obesos, né, se faz a remoção, né, de parte da estrutura, ou de parte de inervações, ou de parte da estrutura do estômago, diminuindo o tamanho do estômago, né? Então, se o tamanho do estômago diminui, o pouco que o indivíduo se alimenta, ele já gera esse mecanismo de saciedade, né, pela distensão. Ora, se o tamanho do estômago diminuiu, o pouco que ele ingeriu vai deixar o indivíduo mais saciado mais rapidamente. Então, reflexamente, ele diminui a ingestão de substâncias, né? E a partir daí, ele começa a perder peso, né? Porque ele está se alimentando com uma quantidade menor. Óbvio que não é tão simples assim, né? Tem outros fatores complicadores que às vezes dá muito problema, mas só para vocês entenderem de uma forma bem generalista, né? Então, ainda voltando aqui para o sistema endócrino intrínseco, então existem diversas células distribuídas ao longo do trato gastrointestinal, que a gente vai ver, que têm responsabilidade de controlar a ação do trato gastrointestinal. Então, você tem hormônios como, desde o estômago, a gastrina, né, que é um hormônio estimulador da formação do suco gástrico, a colecistocinina, diversos hormônios que a gente vai citar à medida que a gente vai falando da disciplina, né? Mas, primeiro, entendam que esses hormônios são produzidos por células específicas próprias da parede, por isso, intrínseco, sistema endócrino intrínseco, tá? Então, dentre esses hormônios do sistema nervoso, do sistema endócrino intrínseco, a gente tem os principais aqui, a gastrina, a colecistocinina, a secretina, o peptídeo inibidor gástrico. Então, por exemplo, a gastrina, ela tem função de quê? De estimular a secreção do ácido, dos íons hidrogênio, né, que vão se combinar com o cloreto para formar o ácido clorídrico. Então, elas agem sobre as células parietais do estômago, né, e estimulam a secreção de íons H+. Esses íons H+, quando chegam na luz do estômago, eles se combinam com o cloreto e formam o ácido clorídrico, né, que é um ácido presente no estômago. Estimula também o crescimento da mucosa gástrica. Então, a mucosa gástrica é uma das mucosas que mais se regeneram dentro do trato gastrointestinal. Por quê? Porque ela é muito atacada pelo pH, pela diversidade do pH gástrico. Então, as células têm um ciclo de vida bem mais rápido, né? Então, à medida que elas vão morrendo, elas vão se renovando, vão sendo produzidas novas células para renovar a mucosa gástrica, certo? E isso é estimulado também por esse hormônio chamado gastrina. A colecistocinina, ela promove, por exemplo, a digestão, ajuda no processo de digestão e absorção de lipídios. Por quê? Porque ela promove a contração da vesícula biliar, ela promove a secreção e a vesícula biliar armazena a bile, que é fundamental para a digestão e quebra dos lipídios, para quebra, né, e absorção dos lipídios. A secreção de enzimas pancreáticas, como as lipases, as amilases, né? As carboptipeptidases, que são enzimas que estão presentes no suco pancreático, a secreção de íons bicarbonato. Então, a colecistocinina estimula o pâncreas a produzir íon bicarbonato, né, pelo pâncreas, para também neutralizar a ação ácida, como eu comentei anteriormente. Ela promove também o crescimento do pâncreas exócrino, ou seja, a renovação e desenvolvimento das células exócrinas do pâncreas, que são as células responsáveis pela produção de todo o suco pancreático, e também renovação das células da mucosa da vesícula biliar. Então, veja que a colecistocinina, ela promove diversas ações endócrinas, né, produzidas por células específicas da parede do trato gastrointestinal, agindo sobre várias células do próprio trato gastrointestinal, né, caindo na corrente sanguínea e agindo sobre células do pâncreas, sobre células da vesícula biliar, né, sobre células específicas de ação do pâncreas, inibição do esvaziamento gástrico. Então, a colecistocinina também age lá no estômago, né, para diminuir o esvaziamento gástrico quando ele está muito intenso, né, ou seja, o estômago está eliminando muita substância dentro do intestino delgado. Então, para regular, ele controla
esse esvaziamento gástrico. A gente vai falar disso mais detalhadamente na frente, tá? A secretina, né, o hormônio, o nome tá dizendo, né, ela tem a função de secretar a substância, então ela promove a secreção da bile e a secreção pancreática do ácido clorídrico. Veja que é diferente, né? Enquanto a colecistocinina promove a secreção também, junto com a secretina, ela promove a renovação e o crescimento das células pancreáticas, das células que produzem as células. Então, a secretina, ela não tem essa ação. Ela tem a ação de promover e auxiliar a secreção, fazer com que as células da vesícula biliar secretem a bile, né, e joguem a bile no intestino delgado. E também que o pâncreas secrete ácido clorídrico. Então, tem receptores para secretina em células específicas do pâncreas que produzem o ácido, desculpa, não é ácido clorídrico aqui, né? Falei ácido clorídrico, mas os íons bicarbonato, né? A secreção de íons bicarbonato. Enquanto que o peptídeo inibidor gástrico, ele estimula a secreção de insulina pelo pâncreas. Vejam que aqui, ó, esse peptídeo, ele é importante também no processo da digestão, porque ele, ao mesmo tempo que ele age sobre as células do trato gastrointestinal, ele também age sobre células do pâncreas endócrino, né? O pâncreas endócrino produz a insulina. A insulina vai ser muito importante para quê? Uma vez secretada na corrente sanguínea, para promover um aumento da glicose do sangue ou uma diminuição da glicose no sangue? Uma diminuição da glicose no sangue, né? Porque ele é um hormônio, então, né? Então ele produz uma hipoglicemia, né? A insulina, a quantidade de açúcar no sangue diminui quando a insulina está presente, porque ela tira a glicose do sangue e manda para a célula, né? Num processo de cotransporte, difusão por cotransporte com sódio, né? Mandando glicose e sódio para dentro da célula. Vocês viram já lá na fisiologia 1. Então, a motilidade gastrointestinal, ela consiste numa ação conjunta entre o sistema endócrino e o sistema nervoso, né? Então, vejam que o sistema endócrino e o sistema nervoso, eles atuam em conjunto, né? Por isso, é uma ação neuroendócrina sobre o trato gastrointestinal, promovendo o aumento e a diminuição da motilidade gastrointestinal. Além das estruturas da parede que a gente viu, em determinadas regiões você encontra esfínteres, né, que são regiões onde há uma modificação na estrutura dessa parede do trato gastrointestinal para facilitar a regulação da entrada e saída do alimento em determinadas cavidades. Então, onde é que a gente encontra o primeiro esfíncter do trato gastrointestinal? Entre o final do esôfago e o início do estômago, né? Esse esfíncter é chamado de cárdia, né? O esfíncter cárdia, porque ele está próximo da região do coração, né? Bem em contato ali, bem próximo ao coração. Então, o esfíncter cárdia, ele é o esfíncter que regula a passagem do alimento do esôfago para o estômago. Depois do estômago para o intestino delgado, a gente tem um outro esfíncter, que é chamado de quê? Esfíncter pilórico, né? Então, o esfíncter pilórico, ele regula a passagem do alimento que está no estômago e agora precisa passar para o intestino delgado. Então, esses são os dois principais esfíncteres presentes no trato gastrointestinal. Depois, a gente vai encontrar um outro esfíncter bem menos potente que o esfíncter cárdio, que o esfíncter pilórico, que é na região onde você tem a transição entre o intestino delgado e o intestino grosso, né, que não é propriamente um esfíncter bem ativo, mas é uma zona de diferença de parede, de funcionalidade da parede, que regula a passagem do alimento que está lá no intestino delgado, na porção final do íleo até o intestino grosso, né? Então, é a junção iliocecal, né, que não é propriamente dito um esfíncter. E depois você vai ter um outro esfíncter final, que é o esfíncter anal.
né? O esfíncter anal ele tem duas porções, né? Uma porção interna, que é chamada de esfíncter anal interno, e uma porção externa, que é o esfíncter anal externo. Esse esfíncter esses dois esfíncteres anais, interno e externo, vão regular a saída do alimento da porção final do intestino grosso, que é o reto, para o exterior, né? E vão ser regulados pelo mecanismo da defecação, que eu exemplifiquei rapidamente para vocês. Então, compreende essa motilidade gastrointestinal, ele compreende os movimentos de mastigação, deglutição, motilidade esofágica, motilidade gástrica, motilidade do intestino delgado, motilidade do intestino grosso, certo? Então, essa motilidade ela é controlada tanto pelo sistema endócrino quanto pelo sistema nervoso, né? Pela interação dos neurônios intrínsecos e extrínsecos e pela interação entre o sistema endócrino intrínseco e extrínseco. Então vamos falar da motilidade, como a motilidade gastrointestinal ela pode ser diferente ao longo de toda a porção do tubo gastrointestinal. Já falei para vocês que esse tubo começa no esôfago e termina no reto, né, na porção final. Então, em toda essa região existe motilidade. O que é motilidade? É a capacidade de contração dessa musculatura, né? Então, a musculatura lisa presente no músculo circular liso, né, e no músculo longitudinal, que compõe a parede do trato gastrointestinal, eles possuem diversos tipos de movimento. Então, esses movimentos eles podem ser classificados como movimento de propulsão, também chamado de peristalse, né, que é o mais comum, todo mundo já ouviu falar dos movimentos peristálticos, né, muito comum, todos já ouviram falar disso, mas também tem os movimentos de retenção ou relaxamento, que não deixa de ser uma motilidade, uma vez que no momento de retenção, a parede gastrointestinal ela está contraída ou relaxada? Contraída. Não, ela está... Retenção. Né? Ela está relaxada justamente porque, olha aqui, ó, é retenção ou relaxamento. Então, esse movimento aqui faz com que a musculatura dos músculos circulares e longitudinal estejam relaxados, ou seja, não estejam contraídas. O movimento ele é de contração e relaxamento, né? Vocês viram lá que numa bomba, como o coração tem movimentos de contração e de relaxamento. Então, quando as células dos átrios estão contraídas, as células dos ventrículos têm que estar relaxadas, né? Em contrapartida, quando as células dos ventrículos contraem, as células dos átrios relaxam, né? Porque isso faz parte do conjunto do movimento. Da mesma forma aqui no intestino e no estômago, no tubo gastrointestinal. Então, o movimento de retenção, relaxamento, é um movimento em que, momentaneamente, aquela região da alça, ela relaxou. Para depois, dependendo do tempo, ela volte a contrair, dependendo do tempo e do estímulo, né? E do que está acontecendo dentro da alça. E outro tipo de movimento é o que a gente chama de segmentação ou mistura, que não deixa de ser um movimento de segmentação, mistura, é um movimento de contração e relaxamento seguidos um do outro, né? Então, enquanto um determinado momento um ponto da alça contrai, em outro momento esse outro ponto da alça relaxa. Então, as figurinhas estão mostrando aqui, ó, exemplificando cada tipo de movimento desse, ó. Peristalse ou propulsão, né? É o movimento em que, nesse momento aqui, ó, esse bolo alimentar que estava aqui, ele teve que vir de algum lugar, né? De onde é que ele veio? Dessa região anterior a ele. Então, se é um tubo, esse bolo alimentar ele só conseguiu passar para cá se esse segmento prévio do tubo gastrointestinal, trato gastrointestinal, se contraiu. Então, quando essa parede aqui do trato gastrointestinal contraiu, ela impulsionou o bolo alimentar para esse outro segmento. Óbvio que esse outro segmento, ele tem que estar relaxado, porque se ele tiver contraído aqui, como vai passar o alimento daqui para cá? Não dá, né? Então, quando esse
essa porção do tubo contrai, essa outra porção que vai receber esse alimento que estava nessa porção aqui tem que estar relaxado. E ao relaxar, ela se enche de alimento, né? Em seguida, essa outra porção aqui, ó, contrai, né? Ao contrair, está aqui na linha pontilhada, né? Ao contrair, ela promoveu a passagem do alimento para cá, né? Ao passar o alimento para cá, ó, esse movimento foi chamado de peristalse, e esse movimento aqui de relaxamento. Então, quando o alimento ficou retido aqui, esse é um movimento de retenção ou relaxamento. Automaticamente, né, dependendo do estímulo e do local, esse movimento é seguido por um movimento de propulsão ou peristalse. E aí o alimento segue. Então isso é muito comum aonde? No esôfago, no estômago e no intestino delgado. Então os movimentos, esses dois primeiros aqui de propulsão, peristalse, retenção ou relaxamento, né, eles são comuns nessas regiões aqui. Então é muito fácil de você entender, né? O esôfago, ele promove um movimento de peristalse no momento em que o alimento chega na primeira porção do estômago. Então automaticamente ele vai promovendo uma ação peristáltica sobre determinadas regiões do esôfago e relaxamento em outras regiões do esôfago. E assim rapidamente o alimento chega até o estômago. Agora, o movimento de retenção e peristalse, de propulsão peristalse, de retenção e relaxamento no esôfago, ele já é mais demorado se comparado a esses mesmos movimentos aqui no esôfago. Então, esses movimentos no esôfago eles acontecem de forma mais rápida e por isso o alimento chega mais rapidamente ao esôfago. Aí no estômago ele vai demorar mais, porque como o estômago é uma dilatação do tubo gastrointestinal, ele tem maior capacidade de armazenar. Ora, o esôfago ele é fininho, né? Então ele não armazena, excetuando-se nas espécies como as aves que possuem uma dilatação esofágica que é chamada de papo. A gente vai ver lá na frente, quando estiver falando da digestão das aves, que as aves têm uma dilatação do papo, né? Dilatação do esôfago, né? Que é chamado de papo, vulgarmente conhecido como papo. Né? Esse papo nada mais é do que uma dilatação do esôfago e que faz com que o alimento fique mais tempo retido ali para promover um certo amolecimento, já que as aves não têm dentes. Né? Então, se elas não têm dentes, elas deglutem o alimento inteiro. Né? Então, as aves granívoras, por exemplo, se alimentam de grãos, elas precisam ter essa dilatação bem evidente para que aquele alimento sofra um amolecimento com a saliva e com as secreções que são produzidas lá, para que quando esse alimento saia do esôfago e vá para o estômago das aves, né, ele já chegue mais amolecido. Certo? Mas os mamíferos não possuem papo. Né? Fisiologicamente, eles não possuem papo. Portanto, o esôfago tem um movimento de peristalse ou propulsão rápida. Né? E também um movimento de retenção e relaxamento rápido. Agora, quando chega no estômago, isso muda. Essa frequência da motilidade, né, que é controlada principalmente pelos plexos mioentéricos, né, do que pelo plexo submucoso, né, mais pelo plexo mioentérico, esse movimento se altera, esse tempo, né, de passagem do alimento, de motilidade, se altera, que também se altera no intestino delgado, certo? Agora, o exemplo dos movimentos de segmentação e mistura. Então, nesse momento aqui, esses movimentos são diferentes, estão vendo? Então, eles acontecem muito no intestino delgado e no colo, né, que faz parte do intestino grosso. O que é o movimento de segmentação e mistura? Segmentação significa quebrar, né, segmentar em partes, né, os alimentos. Né? E ele, ao mesmo tempo que ele segmenta, ele mistura. E essa mistura faz com que as secreções das glândulas, como a glândula salivar, as glândulas como o pâncreas, ajudem as enzimas a entrar em contato com as substâncias que estão na luz do trato gastrointestinal. Então, imagine esse movimento de segmentação e mistura como movimentos de contração e relaxamento
em sentidos opostos em determinada porção da alça. Então, aqui, ó, nesse momento que o alimento chegou aqui, então veja o bolo alimentar, quando o alimento chegou aqui, ó, essa alça se contraiu e essa alça se relaxou, né? Então, quando essa porção da alça relaxou, ela recebeu o alimento que estava aqui dentro. Ao mesmo tempo que ela recebeu, houve uma dilatação desse segmento da alça, que automaticamente estimula a contração daqui. Aí o alimento se mistura, se divide, ó, se fraciona, se segmenta. Parte do alimento volta para cá, né, no sentido oral, e parte do alimento vem para cá, no sentido aboral. Né? Então, esse bolo alimentar aqui, ó, ele fica fazendo esses movimentos de vai e volta, vai e volta, vai e volta, em determinados segmentos. Ora, quando isso está acontecendo, as secreções que estão aqui dentro da alça, elas estão misturando o bolo alimentar com as secreções digestivas. Esse movimento está promovendo a secreção, né, a mistura das secreções do suco pancreático, do suco gástrico, do suco presente pelas próprias células que produzem secreção do intestino. Né? Então, está fazendo com que haja uma mistura entre as enzimas digestivas e o bolo alimentar. Então, esse movimento ele é muito comum no intestino delgado e no cólon, principalmente no intestino delgado, porque no intestino delgado, nas porções principalmente do duodeno e jejum, ocorrem intensos movimentos de mistura, porque é nessa região que o suco pancreático vai ser jogado para que ele se misture às secreções que vieram lá do estômago e ajudem no processo de quebra dessas substâncias aqui. Então, ele fica um tempo misturando. É como uma máquina de lavar. Se vocês verem o movimento da máquina de lavar, né, ela tem momentos que ela fica só batendo a roupa, né, pá, 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 pá. Depois ela para, né, e aí ela enxágua, enche de água, aquela bacia lá da máquina de lavar, e aí depois ele bate novamente, né, ele fica misturando. Para que ele faz isso? Para que o sabão, né, o detergente, entre em contato com as roupas que estão ali dentro. Né? E aí, nesse processo, ele vai também soltando as sujeiras que tem na roupa. Né? Depois, a máquina de lavar elimina a água, né, por um processo de centrifugação, e volta a encher de novo, e volta a fazer os movimentos de segmentação, misturando novamente a água, como sendo as secreções, e as enzimas digestivas como sendo o sabão e o amaciante, fazendo uma analogia, né, para vocês entenderem melhor. Então, a mesma coisa aparece nessas regiões, através dos movimentos de segmentação e mistura. Então, ó, a função desses movimentos, propulsão é propelir, né, passar o alimento de um local para outro. Propulsão é sinônimo de peristalse, né? Movimento, qual a função dos movimentos de retenção e relaxamento? Reter o alimento em um determinado local para que ocorra digestão e absorção e armazenamento. Por isso que esses movimentos de retenção e relaxamento, eles ocorrem no estômago, no intestino delgado, onde ocorre a maior parte da absorção e digestão de substâncias. Né? E os movimentos de segmentação ou mistura, qual é a função? Promover a quebra física do alimento e misturar com a secreção digestiva.